Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Episódio 56 da segunda temporada. Quem fala é Thiago Santana, trazendo mais uma vez um assunto mais do que pertinente que foi discutido demais ao longo do último ano, mas antes de entrar especificamente, quero só lembrar a todos que para a segunda temporada nosso podcast está não só nas principais plataformas de streaming, mas também agora no Facebook, Instagram e no YouTube. Então, se você não tem a sua plataforma preferida ou prefere o YouTube, entra lá que todos os áudios estarão disponíveis, inclusive os áudios da temporada anterior. Antes de começar também falando no nosso programa, quero dar mais um recado sobre um parceiro nosso, o Beer or Coffee. Com uma pesquisa realizada pela OnLabs, revelou dados muito interessantes sobre as expectativas de um cenário pós-pandemia. 81% dos entrevistados acreditam que seus empregadores continuarão oferecendo a possibilidade de trabalhar remoto. Ainda, 59% dos trabalhadores afirmaram ter preferência por empresas remotas. É interessante pensar que essas podem ser expectativas similares às dos seus colaboradores. Nós já falamos do Beer Coffee aqui, empresa parceira do nosso podcast. Para quem ainda não conhece, é um marketplace de coworking que te ajuda a disponibilizar locais com a infraestrutura adequada e garantir flexibilidade para o seu time. E nessa semana, os ouvintes do Facility Management Sem Mistérios terão um link exclusivo para garantir uma diária grátis e testar espaços de coworking próximos à sua casa, do seu médico, da escola dos seus filhos e onde for mais conveniente para você trabalhar. Acesse www.beerorcoffee.com/r/sem mistério. O link está aqui na descrição desse podcast em todas as mídias de streaming. Então vamos lá, para a gente iniciar o nosso programa número 56, eu tenho o prazer de receber mais uma vez Henrique Curi, CEO da EcoQuest. Henrique, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast. Obrigado, Thiago. É sempre um grande prazer falar com você. Muito bom, é sempre bacana trazer muita informação e, como eu falei na nossa abertura, o tema de tratamento de ar, o tema de sistemas de climatização e ar-condicionado e ambientes climatizados, ele está quente, ficou quente, continua quente de uma forma muito mais sustentável e com perspectivas de longo prazo. Então, nada mais justo do que a gente abrir o leque de opções aí de tratamentos alternativos para os nossos sistemas, né, Henrique? E conforme a gente combinou, vamos falar hoje sobre peróxido de hidrogênio, uma solução aí que a gente já conhece em algumas outras vertentes do ambiente de Facility Management, mas vamos falar um pouquinho especificamente para os sistemas de tratamento de ar. Henrique, vamos do começo. Fala como é que funciona esse negócio, qual que é o princípio, como é que ele age nestas soluções. É isso aí, Thiago. Como a gente teve a oportunidade de falar no último podcast, o ozônio, a gente falou bastante sobre o ozônio como tecnologia ativa, né? O que é uma tecnologia ativa? É uma tecnologia que lida com os problemas aonde eles estão, dentro dos ambientes, né? Então não é como uma tecnologia passiva, como um filtro, que vai esperar a contaminação chegar até ela. Ela vai tratar aonde está o problema. Mesmo com todas as limitações que o ozônio tem, ele é um excelente descontaminante, tanto para a parte de odores como para a parte microbiológica. No entanto, essas limitações fazem o uso dele bastante restrito em relação às condições de saúde, em ambientes ocupados, etc. Dito isso, continuando nessa linha de tecnologias ativas... E só fazendo um parênteses, Henrique, esse foi um tema polêmico do outro podcast que a gente abordou e eu quero reforçar aqui de que você mesmo trouxe que alguns estados, alguns países, por exemplo, têm regras muito limitantes com relação à utilização do ozônio. Em alguns estados, por exemplo, na Califórnia ele é proibido, inclusive, mas que no resto do mundo existem condições muito bem estabelecidas. Então eu quero reforçar este assunto aqui, de que é importante conhecer e estudar a fundo a tecnologia, porque no outro podcast deu calor esta discussão depois que a gente soltou. Pode seguir, Henrique. Exato. Não só na Califórnia, mas também no Canadá, né? Os outros países existe uma regulação, um regulamento bastante forte. Mas, de qualquer maneira, o ozônio para ambientes desocupados, eu continuo falando que é uma tecnologia muito boa para se usar, desocupados. Nesta linha de tecnologias ativas, né, existe o peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? É o H2O2, duas moléculas de hidrogênio, duas moléculas de oxigênio. Muito bem. O que é o peróxido de hidrogênio? Ele nada mais é do que a água oxigenada, né, na forma líquida.
Então, a gente já conhece muito bem que é um ótimo descontaminante. Tanto ele é potente que os hospitais usam eles na esterilização de equipamentos cirúrgicos. Acabou a cirurgia, você coloca numa autoclave com peróxido de hidrogênio líquido ou vaporizado. Assim como existe também as descontaminações com peróxido de hidrogênio vaporizado em ambientes para descontaminação pontual, né? Então, o peróxido de hidrogênio já vem com uma história importante de descontaminação de ambientes de aparelhos cirúrgicos. O que propõe-se agora é o peróxido de hidrogênio em forma gasosa. Assim como o ozônio, ele é insuflado, ele é produzido dentro do ar-condicionado, do sistema de ar-condicionado e insuflado dentro do ambiente, né? Então eu vou ter uma tecnologia ativa de peróxido de hidrogênio tratando o ar, tratando os eventuais problemas existentes dentro de um recinto de maneira ativa, ou seja, aonde ele realmente está, onde a contaminação está realmente efetiva. Vamos falar para a gente contextualizar e conceituar bem a parte físico-química por trás, assim como nós fizemos na conversa sobre o ozônio. Só relembrando também, no ozônio você tem a formação, seja pela descarga elétrica, seja pela luz. Como que se dá a formação do H2O2, Henrique? Então, falando do H2O2 gasoso, que é o que a gente está buscando, né, que eu estou tentando hoje trazer para vocês de maneira bem clara, é a reação química que dá, que forma o H2O2 é uma célula fotocatalítica. O que é uma célula fotocatalítica? É uma célula que possui foto, né, luz em grego, catalítica, que é o elemento catalisador. Então, essa célula ela é composta por uma luz de intensidade ultravioleta, tá? Ela está numa intensidade em que ela não produz ozônio, e ela não é usada como germicida, como nós usamos também, por exemplo, a luz ultravioleta para a descontaminação de serpentinas de fancoils, que, aliás, pode ser um excelente tema para um podcast também, a luz ultravioleta exclusiva para fancoils. No caso dessa luz ultravioleta, que faz parte de um reator fotocatalítico, ela é usada numa intensidade para ativar uma liga de metais que está em volta dessa luz. Então, eu tenho uma lâmpada, né, com essa luz ultravioleta, e em volta uma liga de metais compostas por 5 metais nobres. O principal deles é o dióxido de titânio. Então, quando a intensidade dessa luz encontra o dióxido de titânio, ele começa a produzir moléculas de H2O2, né? Moléculas de peróxido de hidrogênio. Esta célula fotocatalítica está dentro do duto do ar-condicionado. O ar, quando passa por esta célula, ele não é uma tecnologia passiva, ele não é um filtro que o ar vai passar por ele e vai sair limpo. O ar é simplesmente um meio de transporte deste plasma de peróxido de hidrogênio que está sendo produzido por esta célula fotocatalítica que está inserida num ponto pré-determinado, e ele vai carregar, ele vai transportar este peróxido de hidrogênio para o ambiente. A partir do momento que o peróxido de hidrogênio entra no ambiente, ele vai caçar, ele vai buscar as contaminações, seja no ar, seja na superfície. Através do poder oxidante dele, correto, Henrique? Corretíssimo, é isso aí. Importante o poder, e quem tiver mais interesse em estudar sobre os efeitos da iluminação, da luz ultravioleta, de que, de acordo com os espectros de luz e as faixas, as frequências de onda que você trabalha, são incríveis as oportunidades das mais diversas aplicações que a gente tem utilizado no nosso mercado, utilizando o mesmo princípio ativo. Então, na raiz da questão, o princípio ativo é exatamente o mesmo. Lembrando que a luz ultravioleta tem milhões de benefícios, como você disse, como descontaminar fancoils, como ativar a fotocatálise, mas ela também, numa frequência específica, ela produz ozônio. Então, tem que se tomar cuidado para não usá-la como nesta frequência em ambientes ocupados, tá? De novo, quem tiver interesse, as frequências UVA, UVB, UVC, deixa muito claro quais são as faixas de trabalho, a partir de quanto até quanto ela produz cada tipo de efeito. Henrique, voltando ainda na questão do sistema, isso fica num trecho do duto, isso fica antes do equipamento, como funciona isso?
As pessoas me perguntam, nossa, mas essa tecnologia me parece, né, só de coisas boas, fantástica, realmente resolve vários problemas. Qual que é o ponto crítico do peróxido de hidrogênio? É o dimensionamento, é a maneira que se faz o dimensionamento. O dimensionamento tem que ser feito bem especializado, né? Ou seja, por equipes de engenharia dos fornecedores, de acordo com, eu chamo de tailor-made solution, né? Uma solução feita de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a realidade do ambiente onde você vai instalar. Na grande maioria das vezes, você instala logo após a evaporadora, né? Lógico, existem situações em que você tem que dividir as células fotocatalíticas, dependendo da configuração dos seus dutos. Se são dutos muito longos, acima de 25 metros, se a velocidade do ar é muito alta no ponto de inserção da célula, tudo isso tem que ser levado em consideração. E isso é feito por uma equipe técnica de engenheiros. E o ar que recebe ou que sofre a reação fotocatalítica é o mesmo ar do ambiente ou ele precisa ter um outro ponto de admissão? Não, é o mesmo ar do ambiente. Esse mesmo ar que está circulando, na hora que ele passa por o trecho do duto que tem esta célula fotocatalítica, ele sofre esse efeito, ele tem a produção do peróxido de hidrogênio na mistura, correto? Exato. Lembrando que a meia-vida do peróxido de hidrogênio ela é muito curta, ou seja, ele se desfaz muito rápido. Por isso que a produção é constante. Enquanto o sistema de ar-condicionado está funcionando, o peróxido de hidrogênio está sendo produzido e levado para o ambiente de forma constante. Se bem dimensionado, ele vai tratar o ambiente como um todo, né? Então isso é importante sempre dizer, porque ele se dissipa muito rápido. Antes, eu já quero abordar, explorar um pouquinho mais essa questão do tempo de vida, vamos usar esse termo por enquanto, da molécula de peróxido de hidrogênio, mas antes, você, quando explicava sobre a tecnologia, você comentou que é uma célula fotocatalítica, então é uma luz que ela incide sobre uma superfície composta de metais nobres. Eu posso entender que a capacidade de produção dessas superfícies, desses metais, ela também tem uma vida útil, ou seja, ele me veio um efeito similar ao de uma pilha. É por aí ou não? Existe um desgaste natural dos metais, mas o que mais desgasta, lógico, é a lâmpada. Então, nós temos, ou seja, existem células que duram de 2 a 3 anos, né? Dependendo da intensidade, dependendo do uso desse equipamento. Então, tem que se trocar o coração da célula, né? Que é a lâmpada ultravioleta. Os metais, eles podem durar até 10 anos. O Henrique acabou de tocar no assunto muito importante. Eu reforço aqui para todo mundo que eventualmente já abordou e já fez uso de soluções à base de ultravioleta, seja para ozônio, seja para peróxido, seja para o que for. As lâmpadas têm uma vida útil, assim como a lâmpada da nossa casa, uma hora ela queima, só que a do ultravioleta, mesmo antes dela queimar, ela perde a capacidade de geração naquela onda específica. Então, aí quem está ouvindo, os gestores de facilities, gestores de manutenção de propriedades, tem que ficar muito atento a esta vida útil, porque às vezes a lâmpada está lá, ela está iluminando bonitinho, mas o efeito físico-químico por trás ela já perdeu. Então, muita atenção com isso. É isso aí. Então vamos lá, Henrique. Legal, você falou que a questão da célula a lâmpada continua sendo o coração, o consumível mais frequente, que a célula dos metais ela tem depois uma durabilidade maior. E obviamente, na hora do descarte disso, tem que tomar uma série de cuidados, correto? Exato. O descarte tem que ser feito de maneira... Bom, a sustentabilidade, eu acho que ela veio... a qualidade do ar interno, ela pertence a... Nós sempre dizemos que a qualidade do ar, a qualidade de vida começa no ar que você respira. Se você não tem um enfoque sustentável, você cobre um pé para descobrir o outro, né? Então, mesmo sabendo que tecnologias como essa são extremamente benéficas aos ocupantes do edifício, ela não será benéfica se você descartá-la de maneira errada, assim como filtros, assim como vários outros componentes do sistema de ar-condicionado. Por isso que a reciclagem das lâmpadas é considerada de extrema importância. Muito bem. Então vamos lá, voltando agora ao que eu peguei antes sobre o tempo de exposição, o tempo de duração de vida, se é que eu posso usar essa terminologia, da molécula uma vez ela formada.
posso entender que na própria mistura dentro do duto ela já começou o seu processo oxidante, não? Sim, sim, sim. Se houver contaminação no duto, ela vai tratar, sem dúvida. E aí, a hora que ela entra no ambiente, como é que ela se comporta, Henrique? Fala um pouquinho então dessa durabilidade, qual é o tempo que ela dissolve, né? Ela volta para uma molécula de ar normal. Eu cometi um baita ato falho nessa parte da entrevista com o Henrique, que a gente só descobriu, só pegou o erro quando a gente foi editar o programa. Quando a molécula de peróxido de hidrogênio ela é lançada no ambiente, ela é extremamente instável e ela se dissolve, formando uma molécula de água e uma molécula de oxigênio. Então não tem nada de molécula de ar normal, não. Feitos os devidos esclarecimentos, vamos seguir com o bate-papo com o Henrique. Perfeito. Os testes que foram feitos com essa tecnologia, eles sempre chamaram a atenção para a quantidade de peróxido necessária para uma real descontaminação dos ambientes. Então, como eu disse no começo, o dimensionamento ele é extremamente importante. A partir do momento em que a gente consegue dimensionar corretamente, levando em conta a vazão de ar, o volume do ambiente, ou seja, metros quadrados mais altura, a área mais altura do ambiente que nós vamos descontaminar, e o fator K de poluição que está dentro do ambiente, o número de pessoas, se é um hospital, se é um edifício comercial, ou seja, existe um fator de poluição em que é levado em consideração para o dimensionamento. A partir do momento que essas variáveis são colocadas no sistema e o número de células ou a potência das células são fornecidas por esse sistema, por esse software, ao colocar as células de peróxido de hidrogênio dentro do ambiente, dentro do sistema de duto, ele vai gerar um peróxido constantemente que vai se manter ativo dentro do ambiente nos níveis necessários para uma descontaminação contínua enquanto o sistema de ar-condicionado estiver ligado. Tá? Então, assim, o peróxido, por ter uma meia-vida muito curta, ele vai sendo vai ser substituído por uma nova onda que vem vindo sempre com ar, entendeu? Então, ele não vai deixar de descontaminar o ambiente. Para a ordem de grandeza, de quanto tempo nós estamos falando dessa meia-vida, Henrique? A meia-vida é muito curta, assim, é questão de segundos, entendeu? Por isso que é preciso ter sempre um fluxo constante de peróxido. E é por isso que este é o grande diferencial entre o ozônio e o peróxido. O ozônio, quando você mantém esse nível de descontaminação contínua, ele é nocivo à saúde. O peróxido não. O peróxido em forma gasosa, ele não é nocivo, né? Então, assim, você pode manter um ambiente repleto de peróxido, né, dentro do dimensionamento feito, que isso não será nocivo nem ao ser humano, nem aos animais, e foram feitos testes, inclusive, com plantas dentro, né, de ambientes, em que mostra que as características organolépticas continuam exatamente as mesmas. Pegando esse gancho, como é que eu meço ou como é que eu enxergo a efetividade do sistema? Então, nós falamos há pouco sobre a questão da durabilidade da lâmpada, que depois de um certo tempo ela perde o efeito. Alguém que está ouvindo e fala, legal, gostei, show de bola, que níveis você consegue comparar no ambiente com ou sem a utilização para efeito de monitoramento? Quantidade de micro-organismos, como é que você consegue enxergar a efetividade disso? É muito simples, Thiago. Se o sistema está bem dimensionado, eu estou tendo um efeito desejado através do meu cálculo de dimensionamento, medições microbiológicas constantes. Antes da instalação, para você ter como base, né, aquela medição base antes da instalação, e depois medições constantes após a instalação. No começo a gente pede medições mensais e depois de 2, 3 meses fazer semestrais atendendo a RE09. É justamente o ponto que eu ia comentar. Então quem segue RE também ali neste intervalo de 6 meses é mais do que o suficiente para entender se o sistema, seja pela lâmpada, seja por uma mudança das variáveis que você falou, né, a carga contaminante, velocidades e tudo mais, se ele está perdendo a sua eficiência, correto?
Perfeito, perfeito. Geralmente só acontece essa perda de eficiência quando há mudança no layout, né? Então, o sistema está lá, por exemplo, tem um call center em Curitiba, que está a quantidade de peróxido especificada para 200 pessoas dentro desse call center. Se você coloca 300 pessoas dentro desse call center, você vai precisar de mais peróxido, entendeu? Então, essa parte do dimensionamento é bastante importante. Mas as medições microbiológicas são suficientes para mostrar a eficiência do sistema. Existe algum efeito contrário, Henrique? Pegando exatamente o seu exemplo, call center de 300 que vira um escritório de alto padrão de qualquer coisa que vai ter 50 pessoas lá dentro. O que pode acontecer? Nada. Você vai ter excesso de peróxido que não chega a fazer mal. Já vou te explicar por quê. Você vai ter um desperdício de peróxido, né? Você vai estar com uma Porsche quando você poderia usar um carro mais simples, entendeu? Então, o peróxido de hidrogênio em forma gasosa, ele vem sendo estudado por várias organizações e várias universidades para tentar se descobrir se existe um limite de concentração máxima com o ozônio. Se nós pensarmos na natureza, num ambiente de bastante pureza, como por exemplo uma floresta, por que uma floresta, a gente fala, nossa, o ar está tão leve, né? A luz do sol, quando ela entra em contato com o verde, com a folha, a força da luz do sol, que não deixa de ser uma luz ultravioleta, entrando em contato com o verde, com uma folha, ela produz o quê? Peróxido de hidrogênio em forma gasosa. Então, aquele cheiro de bosque que a gente sente, nada mais é do que cheiro de peróxido de hidrogênio. Esta célula fotocatalítica, ela replica o que a natureza faz. Ela substitui a luz do sol pela luz ultravioleta e a liga de metais nobres pelas folhas. Então, esta reação química produz o peróxido de hidrogênio em forma gasosa. É lógico que no ambiente externo você tem uma dissipação muito mais rápida, mas até hoje o que disse como norma é de 2 ppm como máximo de peróxido de hidrogênio gasoso. No entanto, se você errar na mão e fazer um dimensionamento extremamente carregado, o máximo que você vai chegar é 0,2 ppm. Então, assim, é muito longe de qualquer limite que eventualmente pudesse ser nocivo, né? Essa questão do 2 ppm agora está começando a aparecer. Eu trabalho junto a alguns comitês da ASHRAE. Nós estamos tentando justamente normatizar o dimensionamento e os limites possíveis, caso eles sejam considerados viáveis, para que as empresas ou os clientes que comprem células fotocatalíticas saibam o que estão comprando, entendeu? E é justamente com este tom, Henrique, que a gente vai não só encerrar essa primeira parte do nosso programa, mas também abrir o episódio da semana que vem. A gente vai conversar sobre a questão da legislação no mundo e em que pé que a gente está aqui no Brasil. Mas por hoje o nosso bate-papo fica por aqui. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse programa, seja nas suas mídias preferidas de streaming, seja no YouTube. Não esqueça de ligar o sininho e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Continuando o bate-papo aqui com o Henrique Cury. Até a próxima.